Oi, gente, estamos aqui para mais um dia, 4 evangelhos misturados, contando a história de Jesus. Hoje vamos de Mateus 27. Lembrando que Mateus era o evangelista que foi chamado por Jesus, acompanhou de perto a história de Jesus. Ele era um publicano, um coletor de impostos. Mas Jesus disse: vem, me segue. Ele foi e seguiu. Os publicanos e os coletores de impostos eram muito mal vistos pelos outros judeus. Por quê? Porque eles eram do lado de Roma, né? Eles trabalhavam para Roma, então se diziam traidores. Vamos ler? De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Pois é, Pilatos era o governador daquela região, mas o rei era Herodes. Pilatos, o governador, e o rei Herodes. Isso é relevante? É relevante porque na história, que não está na Bíblia, alguns historiadores que não eram bíblicos, que não estavam naquela época, contam um relato da história de Roma e atestou que Jesus existiu, que foi crucificado no império de Herodes e com o governo de Pilatos, tá bom? Historicamente falando, a gente sabe aqui do contexto, tá bom? E aí, em seguida, esse capítulo relata a morte de Judas. Judas se enforcou. A pergunta que se faz é assim: mas Judas foi perdoado? Bom, a Bíblia diz que o perdão é uma coisa pessoal, salvação é uma coisa pessoal. Uma amiga minha até disse isso essa semana. E você pode se arrepender até a hora de sua morte. Então, como ninguém estava na hora da morte de Judas, ninguém sabe se ele realmente se arrependeu. Mas os teólogos afirmam que a morte de Judas foi mais um desespero do que um arrependimento. Embora na hora que você vai ler aqui, que ele devolve as moedas de prata que ele recebeu para trair Jesus, que ele devolve, ele se diz que arrependido. E aí os fariseus dizem assim para o Mateu: te vira. Pois é, a consequência das nossas escolhas realmente é responsabilidade nossa. E a gente às vezes tem essa mania, essa condição de botar a culpa no outro, porque fica mais fácil pra gente quando a gente culpa o outro, né? Quando a gente culpa o outro, tudo é mais fácil. Então, na hora que os fariseus disseram te vira, ele exatamente tomou para si a culpa e a consequência da escolha dele de ter traído Jesus. O próprio Jesus afirma que era melhor ele não ter nem nascido. A gente viu no capítulo de ontem, né? Então, aí tem o encontro de Jesus com Pilatos. Jesus é levado e Pilatos tem o direito de interrogar Jesus como governador e pergunta que crime foi que ele cometeu. E Jesus fica calado ali naquele momento, prefere não falar, não diz nada, que se cumpra a partir dali o que é feito. E Pilatos até diz: tu é mesmo o rei dos judeus? E essa partezinha, rei dos judeus, eu quero dizer, os judeus, o povo judeu, não reconheceu Jesus como seu salvador, né? Alguns judeus sim e outros não. E aí a gente chama judeus cristãos e judeus não cristãos. Então esse mesmo povo ficou revoltado por ele se dizer filho de Deus, por ele se dizer rei deles, titulado por eles, né? E isso criou justamente esse distanciamento. Então, quando ele afirmava que era filho de Deus e que tinha essa posição, era atacado como blasfêmia, e por isso que ele foi condenado por heresia e blasfêmia contra o Deus Supremo, que por acaso era pai dele, né, gente? Mas a galera não acreditava. E a nossa curiosidade hoje é que, nesse capítulo, você vai ver que a mulher de Pilatos pede a ele para não se envolver com a condenação de Cristo, com o julgamento dele, porque ela teve um sonho e esse sonho deixou ela muito mal. Então, a minha curiosidade é que, anos depois da crucificação de Cristo, uma carta dela foi encontrada, traduzida muitos anos depois, né, para o inglês, e essa carta dizia que Jesus, a pedido dela, salvou o filho dela, Pilo, de um aleijamento nos pés, né? Ele tinha um problema nos pés. E quem curou foi Jesus. Faz um pouco de sentido porque
se ela tinha alguma proximidade com Jesus, o cara vai ser crucificado e condenado, e curou o filho dela, ela tinha uma certa gratidão por Jesus, né? Embora os romanos fossem muito céticos e muito não era fazer política da boa vizinhança, digamos assim. O nome da mulher de Pilatos era Cláudia, e a Igreja Católica a canonizou depois, e hoje é conhecida como Santa Cláudia de Prócula. É isso aí, curiosidade, né? Mulher de Pilatos interferiu aí para Jesus não ser crucificado. Salvou os outros e não foi capaz de salvar a si mesmo. Essa frase foi uma das frases que mais me chamou a atenção nessa minha leitura desse capítulo. Porque imagina realmente, gente, a situação, você numa cruz de prego, chicoteado, com a coroa de espinhos, cheio de gente ao redor, ninguém faz nada por você, ninguém lhe salva, ninguém lhe tira dali. O cara vem, espeta você com acha pouco, espeta você com a lança, entendeu? Te dá um vinagre para beber. Inclusive essa questão do vinagre, eu ouvi numa pregação do meu pastor da minha congregação, que faz muito sentido, é que quando Jesus pede o vinagre, as pessoas acham que pede a água, me dá sede. Era de outra água que ele queria beber. Não, ele estava com sede mesmo. Ele estava com sede, ele queria mostrar sua humanidade ali. Ele queria mostrar que ele tinha fraquezas como humano, que Deus estava aqui na terra e se fez carne para sentir o que a gente sente, para ver como a gente vive. E naquele momento ele queria água. E aí depois, logo em seguida, ele diz que seja consumado, né? Então, voltando aqui ao assunto, senão eu me perco, essa frase de grande impacto, né? Fez por todo mundo e não faz por ele mesmo. Mas a humanidade é assim. Só que Jesus não era humano, estava em carne, mas era santo. Ele padeceu levando os nossos pecados sem cometer nenhum. E ele fez isso ali, e essa frase diz tudo. Fez por todo mundo e não faz por si. Te salva daí, te tira daí. Tu não é um filho de Deus, sai daí. Mas ele sabia que ele tinha que ficar. Ele sabia que ele tinha que estar ali. E ele sabia que tinha que rasgar esse véu. Ele sabia que tinha que cumprir a sua missão. E por amor a mim e a você, ele morreu naquele dia, naquela cruz. É o que conta o capítulo de hoje. E se você prestar atenção, depois Jesus ele é levado para o sepultamento dele, como eu falei ontem, na sexta-feira mesmo, porque no sábado é o sabá, dia sagrado para os judeus, e ninguém podia fazer nada. Então, através de José de Arimateia, que pediu o corpo de Jesus para ser sepultado na sexta-feira, porque ele não poderia ser sepultado no sábado. Então, se deixasse ali, os urubus iam comer, e enfim, não ia acontecer exatamente como estava escrito. Aconteceu como estava escrito, né? O corpo dele foi retirado dali, como aqui o capítulo mostra. Foi enrolado em linho, falei gases, linhos, né? Falei gases ontem, né? Em gases, em linho, ataduras, enfim. Foi enrolado e foi posto num sepulcro com uma pedra, porque era assim que os cadáveres eram sepultados. Se você vir o sepultamento de Lázaro, ele explica bem como é o sepulcro, né? Só que o que é interessante nessa história é que Jesus disse que ia voltar, ele disse que ia ressuscitar. Mas quem acreditou nessa conversa foram os romanos, que mandaram uma guarda para vigiar esse corpo, né? Ou acreditaram mesmo, ou pensaram assim, o que a Bíblia conta também. Rapaz, é melhor a gente vigiar, porque esses cabos vão pegar o corpo de Jesus, vão tirar daqui, e amanhã vão dizer que o cara saiu andando, ressuscitando, né? Como os judeus não faziam nada no sábado, eles ficaram lá e o sábado todo e nada aconteceu, e no domingo de manhã, na madrugada do sábado para o domingo, já no domingo, eles caem em sono profundo, e aí a pedra é removida e Jesus ressuscita, ele mesmo por si só, e Deus e os anjos e todos os anjos, e brada tudo, e é tudo maravilhoso, e etc, etc. Pois eu espero que eu tenha contribuído para a sua leitura bíblica de hoje. E vamos ler aqui. E colocou-o num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se, foi embora, né? Maria Madalena e a outra Maria, que estavam assentadas ali em frente do sepulcro. Lembrando que você vai ver aqui que muitas mulheres assistiram à crucificação de Jesus. Uma delas era
mãe de João e Tiago, que os estudos contam que era irmã de Maria e tia de Jesus, né? Mas isso é história para outro vídeo. Deus abençoe, fique em casa. Domingo foi maravilhoso. Uma semana maravilhosa para vocês. Amanhã a gente tá de volta. Vai passar, lave suas mãos, cuide-se um dos outros. Braço carinhoso, espero que eu tenha contribuído aí para vocês. E leiam Mateus 28. Tchau, tchau. Até amanhã.